essa? Marcelo, como seria no caso da Trezor não existir mais servidores delas caírem? Como eu vou recuperar minhas carteiras, sendo que elas seeds são deles? Não, 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 já. Não, 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 não. Você falou umas 4 coisas erradas na mesma frase aí, tá, Johnny? Primeira coisa, tá? Você não depende do servidor da Trezor pra nada. Você não depende do servidor da Trezor pra nada, tá? Uma vez que você criou sua carteira, a sua carteira vai conectar num node de Bitcoin. Não precisa ser o da Trezor. Se a Trezor desaparecer e não tiver mais no servidor, você conecta em outro servidor, as tuas criptos vão estar lá do mesmo jeito, porque as tuas criptos estão lá na blockchain, tá? Então, não tem risco nenhum. Se a Trezor sumir, o servidor dela cair, a sua Trezor continua funcionando. O software é independente do servidor da Trezor, não tem nada a ver com o servidor da Trezor, tá? A parte principal que você falou aí que está muito errada, a seed não é deles. A seed é sua. A seed é as palavras de recuperação que você anotou quando você criou essa carteira. A Trezor jamais tem acesso às suas seeds. Porque se você lembrar, quando você criou a sua Trezor, as seeds só aparecem na tela da Trezor, não aparece no computador em hora nenhuma. Que é justamente para você garantir que você anotou as palavras e ninguém teve acesso. A Trezor, a Ledger, jamais tem acesso às suas seeds. Não se preocupe, tá? Se você anotou as suas palavras e não colocou elas online, não colocou no computador, anotou num papel seguro, anotou numa plaquinha de aço, seja lá o que for, as suas seeds estão com você, não tem como. A Trezor jamais viu a sua seed, tá? Essa seed ela é gerada pelo hardware aqui, ó. E esse hardware, essa informação é gerada de forma desconectada. Então não tem nada a ver com o servidor da Trezor, não tem nada a ver com a Trezor, tá? Fique tranquilo. Se a Trezor sumir do mapa, a sua Trezor vai continuar funcionando. Se a tua Trezor parar de funcionar e não tem como comprar outra da Trezor, né, da empresa que fabrica, você vai lá, pega suas palavras-chave, carrega ela num software que tenha compatibilidade e pronto, você tem acesso às suas carteiras, tá? Então assim, pode ficar tranquilo que não tem nada disso, tá? Marcelo, quando faz um reset de uma Ledger ou qualquer outra e recupera com as palavras, os números das carteiras permanecem os mesmos, certo? Exato. A sua chave privada, ela é gerada com base nas palavras de backup, tá? Então, as palavras de backup geram a chave privada. A chave pública, que é teu endereço, que é isso que você está falando aqui, que é o número das carteiras, a chave pública é uma derivação da chave privada. Então é um algoritmo, né? Existe um algoritmo, compare isso com uma receita de bolo, tá? Se você sempre usar a mesma quantidade de farinha da mesma marca, do mesmo tipo, do mesmo lote, com o mesmo ovo, da mesma quantidade de ovo, da mesma galinha, do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de água, com a mesma quantidade de fermento, do mesmo fabricante, do mesmo lote, no mesmo tempo, no mesmo prazo, na mesma temperatura, com a mesma batedeira. Se você fizer tudo exatamente, se você conseguir repetir o processo de fabricação de um bolo exatamente idêntico ao que você fez da primeira vez, você sempre vai ter um bolo idêntico no final, com o mesmo sabor, com a mesma textura e eventualmente até com o mesmo formato, tá? Então, se você usa a mesma receita, você sempre sai no final com a mesma coisa. No caso de um bolo, por exemplo. Na prática, isso é impossível, né? Porque você não conseguiria replicar todos os fatores de forma idêntica. Mas, no caso das criptos, se você usa as mesmas palavras, pense que as palavras de recuperação, a sua backup phrase, a sua seed phrase, ela é os ingredientes do bolo. Tá? Então, na mesma ordem, se você usar as mesmas palavras na mesma ordem, você está colocando os mesmos ingredientes na mesma ordem. E a receita do bolo é o algoritmo de geração das palavras das suas ai meu Deus, da sua chave privada. Então, uma vez que eu usei as mesmas palavras na mesma ordem, eu sempre consigo ter a mesma chave privada, porque a receita é a mesma, os ingredientes são os mesmos. E no final eu tenho as mesmas chaves privadas, a mesma chave privada daquela sequência de palavras. A chave pública é uma derivação da chave privada. Então, você pega um algoritmo e joga em cima da chave privada e sai com as chaves públicas. Então, sempre que você recuperar suas palavras-chave, você vai ter exatamente as mesmas chaves privadas e vai ter exatamente as mesmas chaves públicas, que são derivações. E aí você vai lá na blockchain e pega suas criptos. Então, sempre usou as palavras de recuperação, você sempre vai ter o mesmo resultado, porque a receita é uma só. Os ingredientes sendo sempre o mesmo, você sempre vai ter o mesmo resultado no fim, tá? É mais ou menos isso. Eu consigo ver a minha quantidade de criptos no visor da Trezor, só receber bitcoins e não conectar minha Trezor. Não, ó. Você não vê a quantidade de bitcoins na tela da Trezor. Pelo menos eu não lembro de ter visto isso não. Você vê no software da Trezor. Para receber você não precisa conectar a sua Trezor. Se você tem o seu endereço da sua chave, da sua carteira anotado,
Você não precisa ligar a Trezor para receber as criptos, porque na verdade a Trezor só vai te mostrar. Você inclusive não precisa da Trezor nem para ver a tua carteira. Se você tem o endereço da sua chave pública, você pode ir lá no Blockchain Explorer e olhar as suas palavras, porque as suas criptos não estão na carteira, as suas criptos estão na blockchain. Uma vez que está na blockchain, é só você ir lá na blockchain e ver o que tem lá. Eu tenho o endereço, você tem o endereço público da sua carteira, você não precisa nem conectar a sua Trezor, você pode deixar a sua Trezor enterrada no fundo do mar, né, numa cápsula lá. Você colocou lá que você tem um robô seu que vai acessar. Nossa, fui longe agora. Você pode ter esse negócio guardado lá que você vai continuar recebendo suas criptos. Você vai precisar da Trezor para tirar essas criptos dali e passar para outro lugar. Aí você precisa da Trezor. Aí é o ponto que você precisa da Trezor. Para receber, não precisa, tá?